Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha em todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, é de praxe aqui no canal, agradeço a todos os inscritos, a todos que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja postando a sua crítica ou enviando o seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, faço o convite. Se inscrevam e faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Na descrição do vídeo eu deixarei o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados para o WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente interagir e tratar de assuntos aí referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje, dia 15 de agosto de 2019, a gente vem gravar a nossa segunda edição, parte da noite, para poder trazer as principais notícias que circularam aí na mídia no dia de hoje. A gente vai aproveitar e deixar a nossa opinião aqui sobre esses assuntos. A gente começa esse vídeo fazendo uma denúncia. O jornalista da Globo, Bruno Gilfrida, ele postou hoje no Twitter dele que o dinheiro que os torcedores arrecadaram, cerca de 100 mil reais, para pagar os professores do Colégio Vasco da Gama, não daria para pagar um mês de salário desses professores. A gente não sabe se essa informação condiz com a verdade, mas está feito o registro aqui. A gente começa a apurar, a gente tomou conhecimento por parte dessa diretoria do Vasco. O próprio presidente Alexandre Campelo mencionou que cerca de 275 funcionários teriam recebido. Os funcionários do Vasco, principalmente os professores do Colégio Vasco da Gama, contestaram essa versão do Alexandre Campelo e tornaram público que apenas 10% dos professores, ou melhor, dos funcionários, teriam recebido um mês de folha. Pela parte da manhã, a gente tomou conhecimento através do Net Vasco que este dinheiro que seria destinado para pagar o que deve aos professores mudou de viés. O intuito seria para a reforma do Colégio Vasco da Gama. Ou seja, o que essa diretoria cumpriu com os organizadores da arrecadação deste dinheiro não foi cumprido. É estranho essa notícia do Bruno Gilfrida e deve ser apurado. A diretoria do Vasco tem que vir a público, porque como que pode? Vocês falam que o total é 70 mil reais e o repórter, o jornalista, crava a notícia no seu Twitter para falar que 70 mil reais não daria para pagar uma folha relativo ao mês dos professores. Muita vergonha,
falta de transparência e uma piada o que essa gestão está fazendo. Repito aqui, é uma semana de clássico, Vasco e Flamengo. Esses assuntos não eram nem para serem tocados. Coisas que poderiam ter sido resolvidas internamente e que não foram. Vocês deixaram vazar e agora há especulação de que vocês fizeram um circo e que vocês mais uma vez mentiram. Tá feita a denúncia aqui, vocês que se resolvam aí com o jornalista da Globo aí que deu esta informação. Bem, meus amigos, com relação ao futebol, o Vasco treinou na parte da manhã no CT do Almirante. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu ênfase para as jogadas de contra-ataque, explorando a velocidade. O Vasco, que para essa partida aí contra o Flamengo não vai poder contar com o Marrone, que foi expulso no jogo contra o Goiás, não vai poder contar com o Marcos Júnior, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Houve a notícia hoje que o Bruno César já começa a ser dúvida devido a uma amidalite. E segue esta situação aí do Thales aí, que virou novela e é uma incógnita. Antes de falar do Thales em si, não podemos esquecer que o Rossi ainda não reúne condições para enfrentar o Flamengo. Então o Vasco vai com um time totalmente aí reserva para poder enfrentar o Flamengo. Com relação ao Thales, houve uma exposição em cima desse menino aí que não deveria ter. A ida dele para a seleção brasileira não precisava ser externada. Poderiam ter resolvido isso internamente, como eu já falei. E eu repito, vamos supor se esse menino fosse liberado para poder atuar contra o Flamengo. Como que está a cabeça deste menino para poder atuar? Teria clima? A gente está falando aqui do menino que tem 17 anos e que foi literalmente exposto e prejudicado. Foi prejudicado porque não serviu a seleção brasileira. De uma forma ou de outra, o Vasco também sai prejudicado quando este atleta não joga na seleção sub-17, porque deixa de fazer vitrine para o jogador. Devido a esse problema aí com a CBF, mais por conta do Vanderlei Luxemburgo do que por conta do Campelo. Para o Campelo pouco importa se o Thales vai ser aproveitado na seleção sub-17 ou se vai atuar contra o Flamengo, porque a estirpe do Campelo a gente já conhece. Há 2, 3 semanas atrás, ele viu o jogo da seleção sub-15 e sub-17 em São Januário. O Vasco cedeu São Januário sem receber nada da CBF. E para 2 jogos contra o Paraguai. Então, o Luxemburgo, por ter um elenco escasso, foi ele que peitou a CBF. E não é só o menino que sai prejudicado, não. É a família do menino também, que ninguém falou sobre isso, que espera que o atleta venha efetivamente virar realidade. A família sonha com um atleta no exterior, com a sequência deste menino.
Então ninguém pensou no atleta e segue esse imbróglio aí. Conforme eu falei, o Vasco não vai poder contar com esses jogadores citados. O técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje no treinamento, substituiu esses atletas pelo Lucas Mineiro, Marquinhos e Thiago Reis. Uma escalação, ao meu ver, totalmente suicida. O Vasco vai jogar com 3 zagueiros aí, vai chamar o time do Flamengo para si. Vai ser um jogo de bate e volta, onde a gente não vai ter ninguém para armar o jogo. No entanto, fica a expectativa para mais uma vez a minha pessoa está errada e o Vanderlei Luxemburgo está com a razão. Por enquanto, o Luxemburgo merece um voto de confiança, tem feito milagre com esse elenco do Vasco, que é bastante reduzido, e prova disso ficou nesta semana, onde vários jogadores se contundiram e a gente não tem peça de reposição. Mas o Vasco vai colocar em campo Fernando Miguel, Cáceres, Henriques e Castan. Henrique na lateral esquerda. Aí o Vasco vai jogar com 3 volantes: Richard, Raul e Lucas Mineiro. Pikachu pela direita, Thiago Reis e o Marquinhos. Pasmem os senhores, Marquinhos. Mas o Vanderlei Luxemburgo, por outro lado, eu entendo que ele deva saber o que ele está fazendo. Um time, ao meu ver, muito pesado, que vai chamar o Flamengo para dentro. E vamos aguardar como que o Vasco vai se comportar nesta partida aí. Lembrando que o Vasco viajou na parte da tarde para Brasília. Amanhã o Vasco faz um treinamento na parte da tarde em Brasília, talvez aí para poder reconhecer o gramado, fazer o reconhecimento. E a gente vai aguardar, vai acompanhar para ver como que o time vai se comportar aí neste jogo contra o Flamengo no sábado. Uma bagunça generalizada. Repito, essa semana era uma semana para ser tratada com carinho. A gente vai continuar levantando a bandeira do Vasco, empurrando o Vasco para cima do Flamengo, mas esses caras aí estão fazendo de tudo para perder esses 3 pontos. A parte administrativa atingiu muito esses atletas. E não adianta o Vanderlei Luxemburgo falar que não atinge, porque atinge. Seja com salários atrasados ou pela exposição aí do elenco aí com relação a essa situação do Thiago Reis aí, melhor dizendo, do Thales Magno. E por falar no Thiago Reis, fica a expectativa aqui, porque ele fez um gol de cabeça no Flamengo no campeonato estadual. Vamos aguardar para que ele faça aí uma bela partida aí no sábado. Bem, meus amigos, essas eram as notícias que aconteceu hoje aí. A gente perdeu um tempo para poder denunciar essa argumentação forte aí do jornalista da Globo, Bruno Gilfrida. E a gente vai aguardar aqui para ver como que vão ficar as coisas. Amanhã a gente volta com mais vídeos para a gente poder tratar sobre os assuntos aí do Vasco da Gama. Vasco neles, meus amigos.